dia, amados irmãos e amadas irmãs da Segunda Igreja Presbiteriana de Macaé. Muito obrigado. Agradecer ao Fernando, agradecer ao presbítero Pedro, agradecer ao pastor Udi também que não está aqui, está de férias. Graças a Deus, aproveitar um cadinho, né, daquela descansada. Eu estou saindo de férias hoje, porque eu sou professor, então amanhã já começa a minha labuta. Amanhã já estarei trabalhando, mas agradeço de coração pela Segunda Igreja Presbiteriana de Macaé, por esse convite, pois é sempre uma honra, é sempre uma alegria estar aqui com os irmãos. Geralmente estou aqui, costumeiramente, com a mocidade. Então, já estive aqui em EBD, já estive aqui em outros momentos, já estive aqui em alguns eventos, mas pela primeira vez estou falando aos irmãos da igreja, então fico feliz demais, é sempre muito bom estar com vocês, eu amo essa igreja, eu amo o trabalho de vocês, é muito bom de verdade estar com vocês. O Udi foi um cara que Deus colocou na minha vida, na minha trajetória, e eu tenho certeza que se não fosse ele como instrumento de Deus na minha vida, hoje eu não estaria aqui. Então eu tenho um excelente testemunho da vida do Udi, um cara que esteve lá na minha adolescência e que, de fato, foi mão de Deus, foi instrumento de Deus, e Deus é maravilhoso. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Wiener. Vou fazer um pequeno currículo aqui rapidinho para os irmãos. Sou membro da Igreja Presbiteriana Central de Macaé. Lá eu sou diácono, sou professor de EBD também. E por isso também venho trazer o abraço da Igreja Central aqui para os irmãos. É muito bom ter sempre essa interação, ter sempre essa troca, que a gente possa cada vez mais ter essa comunhão entre todas as igrejas do presbitério e também as igrejas do nosso Brasil, as presbiterianas do nosso Brasil. Sou professor de História e sou historiador. Hoje sou doutorando pela UERJ, sou mestre pela UFRJ, sou graduado pela UF, e a minha pesquisa toda está ligada a isso aqui. A história da igreja presbiteriana, principalmente em nossa região. Então, tudo que eu vou falar aqui um pouquinho são coisas que eu pesquiso, são coisas que eu vejo, são coisas que eu estou tratando e trabalhando desde a minha graduação. Então tem bastante tempo que eu vejo um pouquinho disso e venho trazer um pouco para os irmãos. Por isso também que é uma grande honra ter sido convidado para falar um pouco sobre isso, porque é o meu trabalho, porque é o que eu vejo, e é uma alegria. Eu fico feliz demais com o reconhecimento que a Igreja Presbiteriana traz ao meu trabalho, e eu fico, de fato, muito contente. Então, meus queridos, hoje, antes de falar de fato sobre o nosso tema, eu trouxe 3 versículos. O primeiro deles, Provérbios, capítulo 16, versículo 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isaías 55, versículos de 8 a 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E por fim, Salmo 25, versículos 4 e 5, mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és Deus, o meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Bom, só rapidamente esqueci de falar uma coisa. Minha amada esposa está aqui, minha maravilhosa esposa, dona Gézile. Para alguns, dona Gisele, que geralmente não conseguem falar o nome dela, mas o nome realmente é Gézile. Para uma pessoa chamada Wiener, uma outra pessoa chamada Gézile, combina, né? 2 nomes estranhos. E também um traço importante, porque algo está me incomodando aqui, é que eu sou vascaíno, graças a Deus, e tenho uma camisa ali que está me tirando do eixo. Rogo por tua vida, irmão, oro por você, que Deus alcance a sua vida. Mas estou brincando, obviamente. Mas enfim, esses 3 versículos têm algo em comum. Todos eles falam sobre caminho, sobre percurso, seja de uma forma física para fazer, a alegoria, para termos como a linguagem utilizada para levar a mensagem, seja no próprio sentido do percurso cristão, do percurso enquanto o crente na fé em Cristo, que precisa passar por todo esse caminho, enfrenta dificuldades, até que de fato chega ao porvir, até que de fato chega ao
ponto do maravilhoso caminho que não está nesse local terreno, nesse local imperfeito, mas que está no local perfeito que Deus está preparando para a gente, amém? Então, esse maravilhoso, essa esperança no porvir, esse caminho, essa trajetória, esse percurso, eu escolhi um pouquinho desses 3 textos para fazer um paralelo com o que eu planejo trazer para os irmãos hoje. Porque quando me fizeram um convite, eu pensei numa proposta de aula, onde nós vamos começar falando desde Simonton, desde a chegada do presbiterianismo no Brasil, e percorrendo essa trajetória até chegar aqui em Macaé, tá? Saindo de Simonton, passando por Campos, passando por Nova Friburgo, chegando até a Serra de Macaé e finalmente até a cidade de Macaé. Uma coisa interessante que eu queria deixar para os irmãos é que a minha pesquisa vai até a década de 1950. Então, infelizmente, hoje eu não tratarei sobre a segunda igreja presbiteriana, porque eu sei que aqui é fundada na década de 1970, certo? Mas, nem na própria central também eu entro diretamente, eu não sei tantas coisas sobre o que vem depois da década de 50. Tudo que eu trato são principalmente das primeiras igrejas aqui na Serra de Macaé, principalmente a igreja do Sana. Eu vejo um pouquinho sobre o Frade, eu vejo um pouquinho sobre Pedra Branca, sobre Tapera, na minha pesquisa, mas hoje, quando a gente for falar sobre igreja presbiteriana em Macaé, vamos falar principalmente sobre a chegada no Sana e sobre a primeira congregação aqui na cidade. Tudo bem? E também vou fazer uma leve introdução falando sobre o protestantismo no Brasil. É bastante coisa? É. Espero que eu seja sucinto, espero que eu consiga falar tudo, mas eu vou conseguir sim. Se eu perceber que está chegando perto do tempo que eu deveria chegar, aí eu vou fazer igual o Usain Bolt, minha palavra vai durar 10 segundos. Então, espero que eu consiga falar um pouquinho sobre cada uma dessas experiências, mas se estamos falando sobre a chegada de Simonton ao Brasil, precisamos tratar das outras experiências protestantes que vieram aqui para a gente entender a chegada desse presbiterianismo, entender em que contexto isso se fez. Porque a gente já está falando do século XIX. Estamos falando da metade para frente do século XIX, quando o presbiterianismo chega aqui. Mas o que acontece? Não tem protestantes aqui no Brasil antes? Além dos presbiterianos, qual o contexto que acontece no Brasil, na colônia, e no início do Brasil independente, o Brasil Império? Sendo assim, vamos falar um pouquinho sobre esses primeiros contatos protestantes com o Brasil. Aqui o primeiro ponto é uma curiosidade. O primeiro protestante a colocar seus pés aqui no Brasil foi em 1532, com Eliodoro Reoboano, amigo do Martinho Lutero. O cara estava ali próximo do Lutero, e ele não veio com nenhum propósito evangelístico, missionário, ou mesmo para se instalar aqui. Ele veio de passagem. Veio para a cidade de São Vicente, inclusive no ano de 1532 é quando São Vicente se torna de fato a primeira cidade transformada em vila, ou seja, a primeira cidade organizada de fato no Brasil. Então nesse ano já veio um protestante aqui. De passagem, no porto, para fins comerciais, sim. Mas esse foi o primeiro deles. Tá bom, Vini, mas além dessa curiosidade, quem de fato foram os primeiros protestantes a virem para cá e tentarem se instalar? Bom, então a gente tem, nesse período, duas grandes tentativas, ou seja, período colonial, tá? De 1530 até, vamos colocar o período joanino, 1808 para 1810, quando inicia o período joanino, temos duas grandes tentativas, uma com os franceses e a outra com os holandeses, que vieram para cá, tentaram instalar colônias, não tanto com a vontade missionária, tá? Apesar de alguns daqueles que eram colonos, que faziam parte, ter sim uma vontade missionária, mas o fim da colônia não era essa. Era o fim comercial. Era para fins econômicos. Então os franceses que vieram para cá primeiramente, antes dos holandeses, ainda no século XVI, na década de 1550, na expedição que a gente conhece como França Antártica, eles vieram com esse propósito de se instalar aqui, e quando eu digo aqui eu falo realmente no estado do Rio de Janeiro, mais propriamente na cidade do Rio de Janeiro, que não existia ainda, tá?
Baía de Guanabara era um local onde tinham alguns povos indígenas, mas não tinha nenhum tipo de assentamento português ou de qualquer outro tipo de europeu ali naquela região. Inclusive, a cidade do Rio começa depois que eles expulsam os franceses. Então, se o Rio existe hoje, é porque os franceses tentaram se colocar lá e os portugueses pensaram, acho que a gente tem que deixar alguém aqui, porque aqui é fácil de aportar, tem uma baía grande, tem muitos povos indígenas que podem se virar contra a gente, então talvez a gente tenha que fazer uma cidade aqui, temos que colocar uma vila aqui. E foi daí que Estácio de Sá tem a fundação do Rio de Janeiro. Mas, para falar especificamente sobre os franceses da França Antártica, em 1555, Nicolas de Villegaignon sai da França com o objetivo de fazer essa colônia para que a França tenha um pedacinho da América para ela, principalmente da América tropical, e esse pedaço da América tropical seja uma colônia não só comercial, mas Villegaignon, hoje a gente tem essa ideia de que para fim de atrair mais gente para aquela colônia, porque ele ia precisar de gente, porque se aquela colônia tivesse pouca gente, os portugueses, depois que fossem descobrir que tinha uma colônia francesa ali, eles iriam em cima e atacariam aquela colônia. Então eles precisavam de corpo, precisavam de pessoas suficientes para se colocar naquela colônia. Então, é daí que Villegaignon fala, vamos então chamar alguns protestantes franceses que estão sofrendo perseguição para eles fazerem parte dessa colônia. Porque boa parte deles provavelmente vai aceitar, não só num sentido missionário, mas também no sentido de que eles queriam sair dessa perseguição e se estar em outro local para, de repente, fazer com que essa igreja fosse mais tranquila de viver, enfim. Até porque muitos protestantes franceses, nesse momento, estão saindo da França e indo para a Suíça justamente por essa liberdade religiosa. Dentre eles, o próprio João Calvino, que sai da França, que estava sendo muito perseguido, e vai para a Suíça, vai para Genebra especificamente, né? Claro, depois de vários outros trajetos, mas vai para Genebra, onde tem início a cidade de Calvino. Mas, Nicolas de Villegaignon, que estudou com Calvino na França, fez direito junto com Calvino na universidade, ele se corresponde com o próprio Calvino falando, olha, eu preciso de calvinistas que queiram estar comigo nessa colônia. Lá, naquela região, eu vou dar liberdade religiosa, vamos todos juntos, porque católicos e protestantes vão estar nessa colônia, mas ainda assim, além de Calvino ter aceitado, além de calvinistas terem ido, tivemos um problema com as outras pessoas que fazem parte dessa colônia, porque ainda assim não deu corpo suficiente. Então, Villegaignon pede apoio do governo francês, que fala, beleza, então eu vou arranjar um pessoal para vocês levarem. Pegam vários prisioneiros e enviam com um induto, falando, olha, se vocês forem, vocês vão estar livres lá na América para fazer o que vocês bem entenderem. Claro, respeitando a liderança de Villegaignon, mas lá vocês estarão livres. Bem, essa colônia vem para cá, em 1555 se instalam aqui, mas não dá certo da forma que Villegaignon queria. Porque ele se instala onde hoje é chamada Ilha de Villegaignon, no Rio de Janeiro, faz um forte, constrói um forte, o Forte Coligny, que tem esse nome porque o almirante Coligny é quem dá o dinheiro necessário para que essa viagem aconteça. E eles precisavam de um forte para, de repente, baterem de frente com os portugueses quando necessário. Essa galera, eles passam a ter contato com os índios, com os indígenas. E isso, segundo a perspectiva de Villegaignon, era bom, porque eles queriam ter esse contato com os indígenas até para, sei lá, pegar alguns produtos tropicais que existiam naquela região, como o próprio pau-brasil. Porém, esses franceses, eles não vão lá se corresponder com os índios e voltam para a colônia. Eles não vão para a terra, para o continente, e voltam para a ilha, no meio da Baía de Guanabara, onde os franceses tinham se instalado. Eles passam a entender que eles deveriam ficar junto com os indígenas. Eles passam a morar com os indígenas, passam a fazer parte da cultura dos indígenas, passam a fazer parte da religiosidade dos indígenas, saem completamente dos planos do Villegaignon e falam, olha, eu estou aqui, eu estou livre mesmo, isso aqui é um paraíso tropical, eu vou ficar junto com os indígenas aqui. O Villegaignon, então, manda uma carta para o Calvino, já que boa parte daquela galera era calvinista,
e fala: Calvino, eu preciso de ajuda. Eu preciso que, sei lá, de alguma forma alguém fale para esse pessoal, porque eles não querem me ouvir, e eles voltem para a colônia. Então, Calvino envia o Richier, o Pierre Richier e o Guillaume Chartier para cá, dois líderes calvinistas na França, junto com outras 12 pessoas, para falarem diretamente a essa colônia, principalmente aos membros calvinistas dessa colônia. E também, claro, aqueles que estão junto com os indígenas. É nesse contexto, dessa galera vindo para cá, enquanto a colônia já estava instalada, que em março de 1557, acontece o primeiro culto protestante no Brasil, e mais do que isso, nas Américas. Tá? Porque a América do Norte e boa parte do Caribe ainda não estava sendo, de fato, colonizada, explorada pelos países protestantes como vão ser depois. Então, esses franceses protestantes são os primeiros a fazerem um culto protestante nas Américas. Se vocês forem na Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, na Catedral, né, tem lá na frente uma estatuazinha em homenagem a esses dois, ao Richier e o Chartier. Bom, dá certo de certa forma, eles voltam, não todos, alguns continuam com os indígenas, porém, agora quem dá para trás, quem parece que sai dos eixos, não é mais a colônia. É o próprio Villegagnon. O Villegagnon, que até então parecia ser um cara que estava realmente prezando pela liberdade religiosa daquela terra, que realmente estava prezando por uma colônia unida, de repente fala: eu sou católico, eu não sou protestante. Então todo mundo que é protestante aqui, vocês estão tudo errado. E se vocês quiserem continuar na minha colônia, vocês vão ter que se tornar católicos também. De repente, assim. Engraçado, porque parece que foi a liderança calvinista que foi para lá, que não sei se deixa ele incomodado, se ele tem uma crise de liderança, fala: olha, eles estão sendo mais líderes que eu que tenho que ser o líder dessa terra. Ou se então ele fala: não, tem coisas aí nessa pregação que eu não concordo, tem que ser a minha vontade. Não sei o que acontece na cabeça do Villegagnon. A realidade é que o Villegagnon passa a ser chamado depois de o Caim das Américas, pelos protestantes, porque ele trai a própria colônia dele. Ele persegue os calvinistas, manda as lideranças de volta para a Europa e passa a prender e matar os calvinistas que ficam aqui na colônia da França, na colônia francesa aqui no Brasil. Bom, no meio desse contexto de calvinistas sendo perseguidos, de muitos terem corrido para dentro da terra, do continente, e se misturado aos indígenas para não morrer, até porque ele também bate de frente com os indígenas, ele vai tentar matar alguns indígenas. Enfim, junto com isso tudo, até uma curiosidade, dentre esses calvinistas está um cara chamado Jean Delery. Jean Delery foi o primeiro cara a falar sobre Macaé. Porque ele passou de navio aqui na frente e falou: olha, tem uma terra ali que tem um pico interessante, está falando do Pico do Frade, que era verdinho como uma esmeralda. Ele vai falar sobre isso. O rio aqui, que depois é o rio Macaé. Vai ser a primeira pessoa que de fato vai escrever alguma coisa sobre Macaé. Fazia parte dessa expedição. Bom, e também vai ser um dos que vai ter que fugir, vai ter que correr, porque senão Villegagnon vai matar ele prontamente. Bem, no meio disso tudo, ele aprisiona 4 calvinistas e fala para eles: olha, eu tenho algumas perguntas para vocês, vocês vão ter que responder. Essas perguntas, para esses 4 calvinistas, que não eram lideranças eclesiásticas, não eram pessoas que estavam à frente da igreja de Calvino, eram somente cidadãos que eram calvinistas. Eles, por conta dessas perguntas, formulam uma confissão de fé, que é a primeira confissão de fé escrita nas Américas também. A confissão de fé da Guanabara. Entregam para Villegagnon, e Villegagnon consegue o que queria, que é falar: isso aqui está tudo errado, isso aqui é heresia, eu vou matar vocês. Mata 3 daqueles homens, um ele deixa vivo, o André Lafon, porque esse cara era artesão, e era o único que tinha fazendo artesanato, enfim, para ajudar ali dentre aqueles franceses. Então tinha que ter um cara desse vivo, senão eles estariam dentro d'água.
E justamente quando ele está perseguindo todo mundo, quando praticamente tem uma guerra civil dentro da sua colônia, quem é que chega? Os portugueses. Olha que time perfeito, né? Justamente quando essa colônia está mais fraca, quando lá dentro estão uns se virando contra os outros, os portugueses chegam, batem na porta e falam, esse lugar aqui é nosso. Lá no mapinha está dividido para a gente, o que eles estão fazendo aqui? E aí, os franceses não conseguem resistir, obviamente, ao ataque dos portugueses, têm que fugir, Villegagnon consegue fugir, e essa colônia acaba de vez em 1567, se eu não me engano. Ou seja, de 1555 a 1567, 12 anos aí, onde protestantes estiveram no Brasil, protestantes calvinistas, mas foram expulsos pelos portugueses, na verdade já tinham sido expulsos, já estavam sendo perseguidos pelos próprios outros colonos franceses que fizeram parte daquela colônia, pelo próprio líder da colônia que chamou eles, depois os perseguiu. Mas, depois temos a Companhia das Índias Ocidentais Holandesas, no século XVII, ou seja, no século seguinte, tentando fazer uma colônia aqui, no Brasil. Também uma colônia com fins comerciais. Não tinha qualquer tipo de vontade missionária. A vontade dessa colônia era, vamos pegar as terras, principalmente pernambucanas, mas também outras regiões do Nordeste brasileiro, porque é uma região excelente para plantar cana-de-açúcar. Sendo assim, começa o plantio da cana-de-açúcar naquela região muito tempo antes com os portugueses, porém os portugueses eram ajudados em tecnologia com os holandeses. Quando Portugal é anexado pela Espanha, não sei se vocês sabiam disso, o Brasil ficou um bom tempo aí sendo colônia espanhola, mais do que colônia portuguesa, na época da União Ibérica. Só que os holandeses odiavam os espanhóis. Então eles decidem atacar essa região para tomar dos espanhóis e agora ser uma terra holandesa. E de fato fica aí uns 20 e poucos anos sendo um local da Holanda. Só que essa colônia, esse local que os holandeses conquistam, principalmente onde hoje é Recife, passa a ser não só toda planejada pelos holandeses, que tem uma vontade de fazer uma cidade, de fato, com um plano urbanístico bonitinho, aquela cidade com cara de cidade europeia, mas também os holandeses nessa época já tinham uma certa liberdade religiosa no seu país e levam isso para a colônia na América, levam isso para Pernambuco. E quando eu falo de Pernambuco, gente, não é só Pernambuco, tá? Porque tinham partes do Maranhão que estavam juntas, do Ceará, da Paraíba. Se eu não me engano, essa colônia pega o Nordeste quase todo, chegando até o Sergipe. Não conseguem entrar na Bahia, mas chegam até o Sergipe. Enfim, essa colônia que passa a ter a presença não só de católicos, mas também de protestantes reformados e de judeus, meio que vê o seu ápice durante a liderança de um comandante chamado Maurício de Nassau. Maurício de Nassau, um cara que era católico, assim como Villegagnon, mas ele não dá para trás igual Villegagnon, ele não trai todo mundo igual Villegagnon, ele decide continuar com essa liberdade religiosa. Sendo assim, nessa época, é quando esses líderes religiosos, reformados protestantes, mas também judeus, passam a criar templos aqui no Brasil e passam a pregar para todas as pessoas que fazem parte daquela colônia holandesa. O que é importante, apesar de ser uma colônia holandesa, não tinham só holandeses nessa colônia. Além dos portugueses que estavam por ali, meio que decidem continuar com os holandeses, tinham também alguns poucos espanhóis, mas existiam espanhóis ali dentro. Existiam alguns franceses. E além disso, gente, existiam indígenas dentro dessa colônia. Então, esse é um trabalho interessante, porque não só eles vão instalar igrejas reformadas e vão fazer o primeiro culto protestante, enquanto ainda essa conquista estava sendo feita, em 1633, porque Nassau entra em 1637. Mas em 1630 para 31 é quando esses ataques já começam a acontecer aqui no litoral do Brasil, e eles já colocam igrejas aqui em 1633. Então, esses cultos, esses templos, eram feitos em holandês, em inglês, em francês, em espanhol, português e
Tupi. Sim. Essa é uma particularidade interessante desses protestantes holandeses. Eles fazem cultos também para os indígenas, na língua, entre aspas, dos indígenas. Por que entre aspas, Vini? Porque tem uma outra curiosidade. Os indígenas não falavam tupi. Cada povo indígena falava a sua língua. O tupi era uma língua construída pelos padres jesuítas, que foram pegando palavras de vários povos e construindo o que eles chamavam de língua nacional, que eles queriam que virasse a língua brasileira. Então podia ser que hoje a gente falasse tupi aqui. A gente não falou porque Portugal falou, não, tá doido? Como é que a gente vai se comunicar com vocês falando tupi? Você tem que falar português igual a gente fala português. Mas, mesmo assim, nos aldeamentos indígenas, os holandeses levavam tupi, que era a língua também falada pelos jesuítas naqueles aldeamentos. Então tiveram igrejas protestantes naquele local que falasse tupi. Diga-me, querido. Sim. Exatamente. Isso mesmo. Exato. Isso mesmo. Exato. Sim. Também, sim, claro. Mas uma coisa interessante, o Nassau, ele tinha um pensamento parecido com o Villegagnon. O Nassau também não era aquele cara que estava preocupado em evangelização, não. Até porque o Nassau era católico também. Mas os holandeses protestantes que vieram, eles vieram já com um pensamento diferente, talvez, daqueles protestantes que vieram na França Antártica, que praticamente não evangelizaram os indígenas. Praticamente não fizeram missões com os indígenas. Enquanto aqui houveram missões, sim. Enquanto aqui, de fato, se eu não me engano, foram 22 templos construídos protestantes. Alguns não foram construídos, alguns foram católicos, que eles tiraram os santos de dentro, tiraram todos os adereços católicos de dentro e transformaram em templos protestantes. Mas mesmo assim, tinham vários templos protestantes aqui no Brasil com o intuito de fazer missões. Então, sim, de certa forma, faz sentido. É mais ou menos por aí mesmo que tudo anda. Porém, como sabemos, Pernambuco hoje não fala holandês, então eles foram expulsos de Pernambuco também, assim como os franceses foram expulsos aqui do Rio de Janeiro. Então, em 1640, quando o Brasil volta a ser português, deixa de ter a União Ibérica, espanhol e Portugal se tornam uma coisa separada de novo, os holandeses são expulsos e o Brasil, de novo, volta a estar na mão dos portugueses, que expulsam os holandeses daqui, que contam com o apoio de outras capitanias aqui portuguesas e fazem com que os holandeses saiam daqui e voltem para a Holanda. Então, isso tudo acaba em 1654 para 57, é quando os últimos holandeses estão instalados aqui ainda e são expulsos. Bem, esses dois contextos na colônia são bem específicos, porque são os únicos momentos que, de fato, tiveram essas missões. Até teve uma tentativa de franceses pegarem onde hoje é o Maranhão, inclusive criam a cidade de São Luís, tá? A cidade de São Luís é a única capital do Brasil que não é criada ou por portugueses ou por brasileiros, ela é criada por franceses. Só que não tem nenhum tipo de registro se houve culto protestante aqui. Nós sabemos que tinham protestantes entre aqueles que queriam dominar aquela terra. Mas a gente não sabe se de fato houve culto, se tiveram líderes protestantes ou qualquer coisa do tipo. Missões ou qualquer coisa do tipo. Esses que são expulsos de São Luís vão para os Estados Unidos e passam a dominar uma cidade ali no sul dos Estados Unidos, uma região, criam uma capital que chamam de St. Louis. Ou seja, criam a cidade de São Luís aqui no Brasil e St. Louis nos Estados Unidos. Olha só que interessante, né? Mesmo nome, exatamente. Bem, mas, depois disso, nós não temos a entrada de protestantes no Brasil porque Portugal fechou o cerco.
fechou a porta e falou: não queremos que protestantes entrem aqui de jeito nenhum. Isso porque esse é o momento mais pesado que a gente conhece como a Inquisição Ibérica. É nesse momento que Portugal, que a igreja portuguesa, que o Santo Ofício português fala: se tiver qualquer protestante aqui, tem que ser levado para a Inquisição, para ser torturado, para ser preso, e se não aceitar a conversão, para ir para a fogueira. Por isso que dos holandeses até 1810 não temos registro de protestantes aqui. Até os poucos judeus que tinham registro aqui, e que por acaso foram descobertos, foram também levados à fogueira. Sendo assim, o Brasil se tornou de fato um lugar católico completamente, sem a presença de nenhum tipo de outra religião, provavelmente religiões indígenas, mas mesmo assim, sendo dominados ainda por um império português muito católico. Mas bem, em 1810, temos o Tratado do Brasil, de Portugal, enfim, com a Inglaterra, permitindo que os ingleses tivessem acesso aos portos brasileiros. Até então, os portos do Brasil só poderiam ser acessados por navios portugueses. Ou se você fosse um navio de outro país, você tinha que passar por uma burocracia absurda até você conseguir vir para cá. Tinha que ir no Detran, ficar 3 dias lá, tinha que conseguir depois ir no cartório, até você conseguir de fato chegar aqui, era um tempo. Agora não. Como os ingleses eram os principais parceiros comerciais de Portugal, isso porque Portugal estava devendo muito dinheiro para os ingleses, e como os ingleses meio que ajudaram, auxiliaram Dom João na fuga dele da Europa, de Portugal, para vir para o Brasil, meio que Dom João quis retribuir. Até uma outra curiosidade, não sei se vocês sabem, é a única vez na história que algum rei português, algum rei europeu, se instala na América. O Rio de Janeiro, inclusive, passa a ser meio que a capital, meio não. Tem até um decreto depois que o Rio de Janeiro passa a ser oficialmente a capital do Império Português. Ou seja, o Rio aqui já foi capital de um país europeu. Sim, parada muito estranha, né? Mas aconteceu. E nesse momento, quando ele abre as portas, quando ele abre os portos para que os ingleses venham para cá, o que acontece? Claro, vão vir protestantes, porque os ingleses eram protestantes. A religião oficial naquela época e até hoje na Inglaterra é o anglicanismo. Então a igreja anglicana passa a ter a instalação de alguns anglicanos aqui e até algumas casas perto dos portos passam a ser templos anglicanos. Tá? Inclusive, se vocês procurarem, lá na Gamboa, no Rio de Janeiro, tem até hoje um local chamado Cemitério dos Ingleses. Por quê? Porque algumas horas, algumas vezes, esses ingleses que moravam aqui por conta do comércio, por conta dos portos, morriam. E eram enterrados aqui. Só que nessa época, quem comandava os cemitérios no Brasil? A Igreja Católica. A Igreja Católica não permitia que não católicos fossem enterrados no terreno da igreja. Então, tiveram que fazer um cemitério só para os ingleses protestantes poderem ser enterrados. Bem, mas isso já demonstra que protestantes agora estavam fazendo parte do contexto do Rio de Janeiro. O Rio tinha agora imigrantes protestantes, mas que é bem verdade. Não tinham qualquer tipo de contato, ou de, pelo menos não temos registros, tá? Pode ser que tivesse um ou outro, mas não tinham de fato nenhum tipo de tentativa de missões por parte desses ingleses. É a época que a gente chama do protestantismo de imigração. Ou seja, de 1810 até, vamos botar aí, 1840 a 1850, os protestantes que vieram ao Brasil eram imigrantes e ficavam só ali na sua colônia. Quando fizeram cultos, quando faziam qualquer tipo de outra coisa voltada ao protestantismo, era só ali, na língua desses colonos, para esses colonos. Então nós temos esses ingleses, temos a chegada de alemães com a comitiva da Imperatriz Leopoldina, que eram luteranos, e se instalaram no Rio de Janeiro, fazendo a sociedade germânica. Eles não faziam qualquer tipo de missões protestantes, só faziam cultos para eles mesmos. Tivemos a chegada
dos suíços e depois dos alemães em Nova Friburgo, que é uma coisa, inclusive, que eu pesquiso diretamente. Esses suíços e alemães em Nova Friburgo, primeiramente os suíços que chegaram ainda no contexto do período joanino, que não tinha qualquer tipo de constituição de nada que permitisse, sei lá, qualquer culto que não fosse católico. Então, por isso, eles foram muito perseguidos. Quando os alemães chegam em Nova Friburgo, já chegam com a Constituição de 1824 já em vigor. Por quê? Quando Pedro I entra, ele entende que esses imigrantes vindo para cá seria muito bom para a economia, que estava tentando procurar o tipo de cultura tropical. É a época que o Brasil tinha meio que entrado numa crise tão grande do açúcar que ele tinha que procurar novas alternativas. E o Brasil acha isso no café. Então, essa época que o café estava começando, dando seus primeiros passos, Pedro I entende que esses missionários, mesmo aqueles que não eram católicos, eram excelente mão de obra para estarem aqui tentando integrar esse novo tipo de empreendimento do café. Então ele fala, protestantes, podem vir. Botei aqui na Constituição que outros tipos de cultos que não são católicos podem existir nesse Brasil que é oficialmente católico, desde que não tenham templos públicos, ou seja, igreja tinha que ter cara de casa, tá? Se tivesse cara de igreja era proibido. Não se faça proselitismo ou colportagem, ou seja, você não podia fazer missões, você não podia fazer evangelismo, tinha que ser ali só você e o seu grupo de protestantes imigrantes. Sendo assim, essa época dos suíços, essa época dos alemães, em Nova Friburgo com o pastor luterano Sauerbrunn, que mesmo assim ele fazia missões, só que o vigário católico de Nova Friburgo ficava o tempo todo espetando ele, o tempo todo entregando ele para as autoridades. Ele falava, não, eu não fiz nada disso não, estou seguindo as leis. E aí depois ele continuava fazendo, aí vinha de novo o vigário católico e falava, tá vendo? Ele está ali pregando, ele não pode pregar na praça não. Eu falava, não, estou só conversando com os irmãos aqui, estou pregando não. Então ficava meio que essa rixa, essa briga em Nova Friburgo, dentre outros locais do Brasil, como no Sul, como as colônias alemãs na Bahia, como, sei lá, uma parte do Espírito Santo, até que, com a brecha da Constituição, começam a vir, na década de 1840 para frente, o que a gente chama da época do protestantismo de missão, onde missionários protestantes, principalmente dos Estados Unidos, começam a vir para o Brasil para tentar instalar igrejas protestantes aqui, tentar fazer os primeiros trabalhos protestantes aqui em nosso país, de fato voltado para a missão, para o evangelismo. Então, nessa época, em 1830 para 40, chegam os metodistas que tentam se instalar no Rio de Janeiro, só que não conseguem, ficam um tempo lá. Só que o único público que eles conseguem cativar são de outros estrangeiros. Então, depois de um tempo ali tentando, uma igreja que não conseguia crescer mais, para além dos estrangeiros, não conseguia chegar em outros brasileiros, a Igreja Metodista dos Estados Unidos fala, olha, vamos recolher, porque está começando uma coisa aqui que a gente conhece hoje como o nome de Guerra Civil dos Estados Unidos, ou a Guerra da Secessão. Aquela guerra americana que é do norte contra o sul. Então, já que isso está bem difícil de lidar aqui, vocês precisam voltar porque a gente está ficando sem dinheiro. Porque a gente está ficando sem meios diplomáticos para ir até o Brasil. Então voltem para cá. Enquanto essa guerra civil estava acontecendo nos Estados Unidos, chegou de fato o primeiro casal de missionários que instalam uma igreja e essa igreja continua com um trabalho contínuo de fato até os dias de hoje. Em 1855 chega Robert Kelly, junto com Sarah Kelly, que não eram americanos, eram escoceses, mas faziam um trabalho voltado para a igreja presbiteriana na Ilha da Madeira. Quando a Ilha da Madeira passa a ter uma perseguição católica muito grande, eles saem da Ilha da Madeira e vêm para o Brasil. Então, nessa época, eles passam a morar em Petrópolis. Lá em Petrópolis, por mais que eles fossem protestantes, eles conseguem ter uma certa abertura com a família real de Dom Pedro II
Isso faz com que ele tenha uma certa liberdade. Essa porteira que o Kelly abre, dando uma certa liberdade para ele em Petrópolis, e depois no Rio, faz com que vários missionários passem a vir para cá. Então Kelly instala a igreja que a gente conhece como Igreja Evangélica Fluminense, e que depois as suas filiais vão ficar conhecidas como a Igreja Congregacional, a partir de 1858, se eu não me engano. Mas, depois dele, vão chegar os presbiterianos, com o Simonton, que a gente vai falar mais deles já já, os batistas, em 1871, principalmente com o pessoal do sul dos Estados Unidos, que quando acaba a Guerra Civil, como o sul perdeu a guerra, muita gente foge de lá para não ser presa, para não ser, sei lá, ou mesmo comandada pelo pessoal do norte, porque eles não concordavam com o norte. Então eles saem de lá e passam a povoar outros países, dentre eles o Brasil, principalmente o interior de São Paulo. Então cidades como Santa Bárbara do Oeste, como Americana, passam a existir por conta desses batistas que vêm dos Estados Unidos e passam a se instalar aqui, mas passam a fazer missões. Diferente dos outros protestantes que a gente viu, eles passam de fato a fazer missões. Tem os metodistas que voltam para o Brasil, porque lembra que eles fizeram aquela missão, aquela tentativa de missão na década de 1840, mas deu errado. E depois, eles voltam em 1876, os adventistas na Santa Catarina em 1890 e os episcopais em 1889, também no Rio de Janeiro. No iniciozinho do século XX chegam os primeiros movimentos pentecostais, com a Congregação Cristã do Brasil, com Luiz Franciscon lá no interior do Paraná, e a Assembleia de Deus, que chega com os suecos, o Berg e o Wingren, lá em Belém do Pará. Os dois no mesmo ano, os dois em 1910. Bem, na segunda metade do século XIX, os protestantes passaram a ter fiéis brasileiros, criando igrejas mais enraizadas na cultura local, apesar da resistência da população católica. Então, mesmo que o Brasil ainda fosse oficialmente católico, mesmo que ainda as perseguições existissem, mas agora os protestantes estão aqui para ficar. Agora as missões chegaram, se instalaram, e de fato o Brasil passa a ter ainda uma minoria muito minúscula de protestantes, mas que passam a estar ali, a fazer parte do cenário social brasileiro. Sendo assim, o catolicismo era a religião oficial até 1889, com a proclamação da República, o Estado laico garantiu maior liberdade religiosa, e apesar do reconhecimento oficial após 1889, o catolicismo manteve influência política e social, dificultando a ampla aceitação do protestantismo. Ou seja, depois que o Brasil ainda virou Estado laico, mesmo assim, os católicos ainda perseguiam, ainda mais, principalmente nas cidades de interior. Não é à toa que no sul do Espírito Santo, se não me engano, Santa Maria de Jetibá, quando Samuel Barbosa estava fazendo uma das igrejas presbiterianas centenárias do sul do Espírito Santo, os católicos tacaram fogo na igreja. Então, só para a gente ter ideia que já era a época da República e mesmo assim ainda tinha uma perseguição assim, bem grande. Uma perseguição ainda bem presente. Bom, mas vamos falar propriamente de presbiterianismo. A chegada do presbiterianismo ao Brasil, que se dá com Ashbel Green Simonton, em 1859, e que vem através do que a gente fala, principalmente um historiador, que é considerado o cara que é o maior historiador da história protestante do Brasil, que é Antônio Gouveia Mendonça. Ele chama do Board do Norte, porque nessa época, por conta da Guerra Civil que estava para acontecer, mas que mesmo assim já estava causando certo reboliço, a Igreja Presbiteriana do Norte e do Sul tinham feito um racha. Então Simonton era um cara ligado à Igreja do Norte. Ele vem ao Brasil e ele fica um ano entendendo a situação, aprendendo português, andando pela cidade do Rio, andando por São Paulo e algumas cidades do interior de São Paulo, entendendo como era a situação aqui do Brasil, para, em 1860, se juntar com seu cunhado, Alexander Blackford, e começarem a organizar essa igreja, que vai se localizar primeiramente aí, nessa foto, na Rua do Ouvidor, lá no Rio de Janeiro, bem pertinho onde é a igreja hoje. É uma rua que fica próxima à Praça Tiradentes, mas que se encontrava nessa igreja, uma rua tradicional do Rio de Janeiro, que hoje em dia é conhecida como uma rua do comércio, assim.
Não tem praticamente nada no seu comércio. Bom, com Blackford, o Simonton, ele, nos anos seguintes, de fato, organiza a igreja, e nessa organização da igreja, pode passar, vamos lá, foi inaugurada junto com outros estrangeiros, dentre eles o Schneider, mas já é algo interessante. Apesar da liderança ser toda norte-americana, essa igreja já contava com brasileiros. Os cultos não eram em outra língua. Os cultos eram em português. O Simonton fez todo aquele esforço para aprender o português e realmente, desde o primeiro culto de organização, a palavra foi em português. Isso é bom de se salientar, porque até então, todas as igrejas que a gente tinha falado, o culto não era em português. Com exceção, talvez, da igreja holandesa, que uma parte dos cultos era em português, mas todas as outras eram cultos voltados para os estrangeiros. Aqui não, aqui era um culto português, aqui era um culto para os brasileiros. Bom, Simonton fundou o primeiro jornal evangélico do Brasil, a Imprensa Evangélica. Ele queria chegar na classe média para a classe alta carioca. E depois chegar para outros locais do país. Até porque, gente, nesse momento aqui, a população mais humilde não sabia ler. Não tinha escolas públicas. As escolas eram para quem tinha grana. Então, a partir do momento que ele faz essa imprensa evangélica, ele queria fazer também para o pessoal que já era liderança presbiteriana, outras lideranças evangélicas também terem notícias das igrejas? Sim. Mas contando que o jornal era em português, e quase toda essa liderança protestante presbiteriana nesse momento era de fora, não era brasileira, esse jornal visava a missão. Visava chegar a outras pessoas do Brasil. Para que essas pessoas da classe média, da classe alta, pudessem fazer parte dessa comunidade. Até mesmo ser uma forma de conseguir um apoio financeiro para essa igreja. Bom, além também de um curso de alfabetização e uma livraria evangélica. O Simonton fica pouquíssimo tempo no Brasil antes de morrer, fica 8 anos. E mesmo assim ele faz muita coisa. Ele estabeleceu pontos de pregação em ruas, praças e casas, fundou a Igreja Presbiteriana de São Paulo e fundou também a Igreja Presbiteriana de Brotas. A Igreja de Brotas foi a primeira no Brasil, contando todos os protestantes, tá? No interior de São Paulo, que ela era totalmente brasileira. Nem o pastor era estrangeiro. O pastor, inclusive, foi José Manuel da Conceição, que é amplamente considerado pelos historiadores até hoje como o primeiro pastor protestante de fato brasileiro no Brasil, obviamente. E José Manuel da Conceição era um antigo membro da Igreja Católica, um antigo clérigo. Ele se torna protestante e ele passa a atuar principalmente nas regiões mais complicadas de se atuar. Ele não vai para atuar nas capitais, que você já tem a presença estrangeira, você já tem uma certa normalização do protestantismo. Não. Ele vai atuar no interior de São Paulo, no interior de Minas. Em cidades que ele é apedrejado, que ele é espancado e deixado no meio da estrada, que ele, enfim, sofre roubos, assaltos, que as pessoas vão humilhar ele, que as pessoas vão quebrar as igrejas. E o José Manuel da Conceição está lá. Realmente não soltando a corda. O cara estava... Estou aqui para fazer missões, estou aqui no nome do nosso Senhor, estou aqui para levar o evangelho para o interior do país, e eu irei. Então, além dessas questões, pode passar aí, por favor. O Simonton funda também o Seminário Primitivo, responsável por formar os primeiros 4 pastores presbiterianos brasileiros. Esse na foto aí é o Blackford, tá? Que é o cara que assume o presbiterianismo no Brasil depois que o Simonton morre, é o cunhado dele, que estava lá também desde o começo. Bom, esse seminário ordena 4 pastores, Miguel Torres, Antônio Trajano, Cerqueira Leite e Modesto Carvalhosa, que vão expandir o presbiterianismo no Brasil, nesse momento, primeiramente para o Sudeste, e depois indo para o Nordeste e indo para o Centro-Oeste. Aí mais para frente para o Sul, mais para frente, enfim, chegando no Norte. Mas nesse primeiro momento, o foco do trabalho era o Sudeste, principalmente porque
o Brasil ainda era visto como um campo missionário, e as igrejas aqui eram conhecidas como fazendo parte do presbitério do Rio de Janeiro, ou seja, respondendo ao Supremo Concílio dos Estados Unidos, da Igreja Presbiteriana do Norte dos Estados Unidos. Bom, Simonton morre de febre amarela em 67. Antes disso, a esposa dele já havia morrido. Enfim, o Simonton passou uns perrengues bonitos aqui no Brasil e mesmo assim não largou a causa. Um cara que esteve lá e, como a gente pôde ver, fez muita coisa aqui no Brasil. O cara realmente leva a palavra de Deus. E Blackford assume a liderança da igreja, torna-se uma referência presbiteriana até a sua própria morte em 1890. E mesmo que essa igreja, mesmo que o presbiterianismo, o protestantismo tenha sofrido essa resistência inicial, a igreja cresce, se consolida e se estabelece. E se vocês forem pegar os primeiros censos do Brasil, da República, do final do século XIX e do século XX, a igreja presbiteriana era a igreja com mais membros do Brasil, que era protestante. Então, das igrejas protestantes, se eu não me engano, até a década de 30, 40, 50, a presbiteriana era a que tinha maior número de adeptos, de membros. Bem, e aí temos, a partir de 1869, essa expansão, de fato, chegando naqueles lugares que eu falei, né? Para o centro-oeste e para o nordeste, principalmente. Isso acontece porque missionários da Igreja do Sul, até então eu já estava falando de missionários da Igreja do Norte dos Estados Unidos. A Presbiteriana do Sul, depois que a Guerra Civil acaba, envia também missionários. Nesse início, para trabalharem de forma separada do Simonton. Do Blackford, sim, Simonton tinha morrido, na verdade, né? Para trabalhar de forma separada dos outros missionários presbiterianos aqui no Brasil. Mas, depois que eles já estavam atuando lá em Campinas, já estavam atuando no oeste de Minas e em Goiás, eles entendem, assim como o pessoal da Missão do Norte, que eles deveriam se juntar. Que a igreja presbiteriana deveria estar junta, não estar separada, assim como estava nos Estados Unidos. Inclusive, nessa mesma época, nos Estados Unidos as igrejas se juntam também. Se torna um único trabalho. Então, outros missionários, como Rockwell Smith e como Warlow, eles levaram o presbiterianismo para o Nordeste, Pernambuco e Ceará, e também chegaram até o Amazonas. E um pastor brasileiro, que até hoje é uma família de pastores presbiterianos no Brasil, né? O Belmiro César, ele é um daqueles que leva e que funda muitas igrejas no Nordeste. Bom, também são fundadas instituições como a Escola Americana, que é essa aí da foto, tá? Podem ver que realmente era uma casinha onde funcionava uma escola. E essa escola americana é que com o tempo se torna o Instituto Presbiteriano Mackenzie. Então o Mackenzie começa com uma escolinha de alfabetização, que depois com o tempo vai ganhando importância, vai tendo a cara de instituto, vai pegar o seminário e vai colocar junto com a universidade, enfim, até de fato se tornar o Instituto Mackenzie que a gente conhece hoje em dia. E isso já é algo antigo, 1800 e... pior que eu não botei a data, mas se não me engano, 1885 para 1890 é quando a escola americana começa e depois de um tempo vira a Mackenzie. Sim, meu querido. Uma grande, simbolicamente falando, uma locomotiva para que se pudesse chegar a outras pessoas, principalmente através das crianças, um meio de evangelização, de um passar para outro? Com toda certeza. Porque quando a EBD, principalmente nas igrejas do interior do Brasil, ela passa a existir, ela também passa a existir com esse viés de vamos ajudar essa população mais humilde a se, não só evangelizar, mas se alfabetizar. E eu não estou falando só de crianças, estou falando de adultos também. A igreja presbiteriana ela tem um papel na evangelização e na alfabetização de adultos de forma assim tremenda, absurda. Então a EBD vai ser um dos carros-chefes, porque muita gente vai chegar até a EBD com o propósito de aprender a ler e escrever, de aprender a interpretar um texto,
e vai acabar se tornando, vai acabar se convertendo, vai acabar se tornando, de fato, a nova criatura no corpo de Cristo. Então, a EBD é sim uma locomotiva, foi muito importante e é muito importante até hoje. Sim, exatamente, com o Kelly e com os dois Kelly, né? Com o Robert Kelly e com a Sarah Kelly, isso mesmo. Então, a EBD é algo necessário, sempre foi necessário e é necessário até hoje. É um meio de ensino, mas também de evangelização, sem dúvida alguma. Bem, em 1888, a Presbiteriana do Brasil se torna autônoma, ou seja, se separa de vez da Igreja dos Estados Unidos, agora é de fato uma entidade brasileira, se torna como totalmente dependente dos Estados Unidos, passa a ter 3 presbitérios e um seminário em Nova Friburgo, que depois o seminário em Friburgo é transferido para São Paulo. Bom, e aí só um pouquinho do século XX, né? Novos campos missionários foram abertos e o presbiterianismo se expande para novos centros urbanos e áreas rurais, consolidando igrejas e escolas em diversas regiões no Brasil. O trabalho do presbiterianismo na área rural vai ser muito importante. Se a gente for pensar em Macaé, inclusive, que a igreja presbiteriana que começa na área rural, depois chega na área urbana, é um trabalho muito necessário. É um trabalho extremamente importante. Em 1910, a IPB estruturou-se nacionalmente com 10 mil membros. Ou seja, nesse momento que, de fato, temos a estrutura que nós conhecemos hoje como IPB se formando. E olha que a IPB tinha acabado de sofrer com uma separação, com um desmembramento que fundou a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Foi pouquinho antes dessa data que nós temos a independência se formando e esse baque que muitos pastores saem para independente. Mas mesmo assim, a IPB se continua ali firme para continuar o trabalho. A presença de missionários e a relação com a Igreja dos Estados Unidos continua a influenciar a doutrina e a organização do presbiterianismo no Brasil, mas eles não fazem mais parte dos concílios da liderança da Igreja Presbiteriana do Brasil. A expansão do trabalho de sociedades internas, organizando a estrutura das igrejas locais, conforme temos até os dias de hoje, também vai ser feito durante essa época da primeira metade do século XX. Então, a IPB com cara de IPB, vamos colocar assim, ela é um fruto desses trabalhos que vem de 1910 para cá. A fundação e organização das sociedades internas, a chegada de igrejas para as áreas rurais e uma certa relevância para esses movimentos. Então, tudo isso vem um pouco dessa época. Mas agora vamos falar aqui da nossa região. Como a igreja presbiteriana, como o presbiterianismo chega aqui para próximo de Macaé, para depois chegar de fato em Macaé. Quais são as primeiras igrejas, os primeiros trabalhos presbiterianos aqui? O primeiro deles é bem antigo. É o trabalho em Campos de Goytacazes. Então, vamos lá. A igreja de Campos foi fundada em 1877. Não sei se vocês sabiam que a igreja presbiteriana de Campos é tão antiga assim. É ainda da época inicial do presbiterianismo no Brasil. É a segunda igreja presbiteriana do estado. Só perde para a catedral. Depois de Campos é que vem a igreja do Botafogo, vem a igreja do Riachuelo, vem as outras igrejas muito antigas da cidade do Rio. Mas de Campos vem antes. Em 1875 estavam chegando os missionários que fundaram essa igreja. Um deles era o Blackford. O próprio Blackford, que estava ali junto com o Simonton no começo, foi a Campos para ajudar a fundar a igreja de Campos. Bom, a cidade era majoritariamente católica, com grande influência das elites locais, o que dificultava a instalação de uma igreja protestante. Ou seja, foi muito difícil mesmo instalar a igreja de Campos. Por mais que Campos não fosse uma área rural, por mais que já fosse uma cidade grande para os padrões da época, mas mesmo assim, Campos sempre foi e até hoje é uma cidade que tem uma influência católica muito grande. E nessa época, principalmente, aquele catolicismo que a gente conhece como catolicismo ultraconservador. Ou seja, não pode ter nenhum protestante aqui, senão a gente vai retaliar. Isso acontece de fato, porque os primeiros cultos presbiterianos que acontecem em Campos, o pessoal vai lá para tacar pedra. Vai lá para quebrar a casa onde estavam sendo feitos os cultos. Bem, essa igreja estabelecida no centro da cidade, na época, ainda não no mesmo local que é hoje, tá? Porque hoje em dia fica na Beira-Rio, naquela época era na Lacerda Sobrinho, mas mesmo assim é no centro da cidade.
em um local estratégico, no meio das igrejas católicas, era ainda mais complicado, porque estava ali perto, para os católicos conseguirem bater de frente, estava bem próximo. E das principais instituições políticas. O evangelista Cândido Mesquita chegou em Campos em 1874, realizou cultos evangelísticos e foi recebido com hostilidade, mas a curiosidade gerada aumentou a participação dos cultos subsequentes. Após a saída de Mesquita, Blackford e Carvalhosa foram a Campos em 1875 para organizar a missão e realizar cultos. Então, Modesto Carvalhosa é um dos primeiros pastores presbiterianos formados no Brasil, um dos primeiros pastores brasileiros, por mais que ele não fosse brasileiro de fato, ele era português, mas mesmo assim, ele já cresceu no Brasil, viveu no Brasil. Ele organiza toda a missão em torno da igreja de Campos e, de fato, organiza a igreja em 1877. A igreja foi, no caso, a inauguração, né, o culto de organização da igreja, conta com cerca de 300 pessoas, um público grande para a época, um público expressivo para a época, mas um público de curiosos. Como as pessoas estavam vendo essa igreja ser atacada, jogarem pedras, e ser elementos diferentes naquela cidade católica, as pessoas ficaram curiosas. Falaram, vamos lá ver como é que é um culto protestante, né? E por isso tiveram 300 pessoas. A pregação é do Blackford e a ceia também vai acontecer, mas a própria ceia acontece com 17 participantes. Só para a gente ter uma certa ideia de que realmente os membros da igreja eram poucos. O público maior ali eram de curiosos. Essa igreja vai crescer e depois, esses curiosos, boa parte deles vão se tornar, de fato, protestantes, presbiterianos? Sim. Mas nesse momento aqui, essa igreja, ela começa com poucas pessoas. A igreja começou com 13 membros, sendo 8 batizados no culto inaugural, incluindo alguns nomes estrangeiros. Essa igreja de Campos, dentre essas poucas pessoas que faziam parte no início, boa parte eram ingleses. Por mais que Campos não fique no litoral, mas mesmo assim, você levar a cana-de-açúcar de Campos até o porto era algo que muitos ingleses faziam. Inclusive, a construção da estrada de ferro era algo que também eram engenheiros ingleses que estavam à frente. Como não tinha uma igreja anglicana em Campos, eles iam na igreja presbiteriana. Então, boa parte dos cultos, no início, eram feitos na casa dos ingleses, por mais que os cultos fossem em português. Bom, a igreja enfrentou resistência por parte da igreja católica, da elite local, incluindo pichamentos na igreja e dificuldades no sepultamento de membros protestantes, obrigando-os a obter uma licença para criar um cemitério próprio. Mesmo problema dos ingleses no Rio. Não podemos enterrar protestantes no cemitério católico. Se virem para achar um local para vocês. Então, eles tiveram que apelar para, no caso, na época não era prefeitura, mas como se fosse o juiz de paz de Campos de Goytacazes, para falar, olha, precisamos de um lugar para enterrar o pessoal, porque a gente não pode deixar o pessoal morto aqui simplesmente jogado. Então, eles entregam um terreno para a igreja para que servisse como cemitério. Cemitério hoje que não existe mais. Já tentei procurar uma vez para ver se achava qualquer documento que falasse onde ficava, não dá nem para saber. Mas, enfim. Durante o pastoreio de Carvalhosa, a igreja cresceu, apesar das dificuldades com batismos e visitas de pessoas de cidades vizinhas. Ou seja, outras pessoas viajavam até Campos para participar da igreja de Campos. O pastor Carvalhosa, que é esse aí da foto, deixou a igreja de Campos em 1885 para pastorear a igreja presbiteriana de São Paulo e tornar-se diretor da escola americana. Modesto Carvalhosa é um cara que no início teve uma certa relevância no presbiterianismo no Brasil. Não é à toa que hoje o prédio principal da Mackenzie se chama Modesto Carvalhosa, da universidade no caso, se chama Modesto Carvalhosa. Então, só para a gente ter uma certa ideia, sei lá, de como ele era uma figura importante nessa época do presbiterianismo. O reverendo John Kyle, também americano, não igual Carvalhosa, Carvalhosa era brasileiro, português brasileiro, mas o Caio foi um dos primeiros pastores efetivos, mas sua liderança foi inconstante, pois ele não residia em Campos. Realizando visitas periódicas, a falta de pastores fixos gerou dificuldade de continuidade e crescimento na igreja. Pode continuar? A falta de pastores efetivos resultou em uma igreja com pouca liderança e frequência de cultos. O número de reuniões regulares diminuiu, levando a um período de instabilidade e desintegração interna na igreja.
Caio foi se estabelecer no caso, em Nova Friburgo. Membros da igreja de Campos seguiram-no e ajudaram na missão de expandir o presbiterianismo na região serrana. E a igreja passou por um longo período de declínio, com reuniões realizadas nas casas dos membros e poucas atividades até 1909. A revitalização da igreja só ocorreu com a chegada do reverendo Benjamin em César, em 1928, marcando o renascimento no trabalho da igreja. Alguns comentários só sobre esse slide anterior. O Campos, depois que o Carvalhosa sai, não consegue muita gente para ficar no lugar dele. Era um campo que muita gente não queria estar. As pessoas que se formavam no Rio, ou iam para São Paulo, ou iam para o interior de São Paulo, para o interior de Minas. Campos acabou sendo um local meio que esquecido. Os que estavam no Rio queriam ir para Friburgo. Então, o Caio, que foi para Campos, nem morava em Campos, morava em Friburgo. Ele ia para Campos de vez em quando. Não é à toa que a presbiteriana de Campos, muitas vezes, teve como pastores outros pastores protestantes que passam a fazer trabalhos na cidade, como, por exemplo, os batistas. Então, muitos pastores batistas passam a pregar na igreja presbiteriana de Campos, justamente por essa falta de uma liderança, de um pastorado presbiteriano de fato em Campos. E isso vai durar por muito tempo. Quando o Caio sai e fala, eu vou ficar diretamente em Friburgo, tá? Agora eu sou pastor de Friburgo, não sou mais pastor de Campos. Fica meio que um joga para lá, joga para cá, ninguém pastoreia de fato, a igreja chega a praticamente fechar. Até que em 1909, os próprios membros falam, olha, vamos voltar com os trabalhos lá, a gente vai tocando até algum pastor vir para cá e continuar. Isso demorou muito tempo, porque em 1909 isso aconteceu só com Benjamin César, em 1928. Eles seguraram as pontas por uns 20 anos quase, até um pastor de fato ir lá para continuar o trabalho. Inclusive, é bom ressaltar que o PH, ela foi muito importante na nossa igreja, justamente pela falta de pastores. A nossa OPH, ela ficava tomando conta das igrejas e tinham pastores que só iam ministrar ceia um domingo, outro tinha pastor que visitava 8 igrejas, um só pastor. E durante 2 meses quem ficava tocando na igreja era o PH. Por causa, já tinha essa herança. Né? Então, o PH ela tem uma importância muito grande na vida da nossa igreja por falta de pastores. Tinham pastores que eles tinham que ministrar ceia e tal. 8, 9, 10 igrejas, ele via de 3 em 3 meses numa igreja. Então, quem segurava a igreja era as OPH. Isso acontece, imagina se isso acontece na cidade, o quanto isso acontece no campo. As igrejas rurais, elas passam por isso de uma forma muito mais, assim, absurda de fato. Porque eu estudei bastante a igreja do Sana. Até hoje é o meu campo de pesquisa, de fato, a igreja do Sana. A igreja do Sana, de fato, bota aí até a década de 60, 70, os pastores que ficam lá mesmo, que pastoreiam por mais de um domingo, vamos colocar assim, são pouquíssimos. A grande maioria ia lá um domingo, voltava daqui a 3 meses, voltava daqui a 5 meses. Então, era algo, até nas atas. As atas, depois da organização da igreja do Sana, elas passam a ficar, 2 por ano, 3 por ano, porque pouquíssimas vezes que os pastores iam lá. Até que, de fato, os presbíteros passam a falar, não, nós somos secretários, nós temos que fazer as atas. Boa parte deles aprendem a ler para fazer as atas. A ler e escrever, no caso, né, para conseguir fazer as atas. Então, é algo que as igrejas tiveram que segurar as pontas. As igrejas rurais, mais do que todas as outras, tiveram que segurar muito as pontas para sobreviverem. Os próprios membros foram realmente bem guerreiros para continuar esse trabalho presbiteriano em toda a região, de fato. Bom, a expansão do presbiteriano de Nova Friburgo, a gente falou um pouquinho sobre Campos, vamos falar um pouquinho sobre Friburgo, porque é de Friburgo onde, de fato, chega até aqui. Vocês foram percebendo, mas falamos do Rio, chegamos até Campos, e, querendo ou não, a igreja de Friburgo é uma igreja praticamente que filha da igreja de Campos. Não diretamente, porque ela vai ser filha da igreja do Rio de Niterói. Mas Campos, estando por ali, estando próximo,
fez com que Friburgo tivesse um certo apoio inicial. Alguma igreja próxima para contar. Não é à toa que o próprio Caio, ele sai da igreja de Campos e vai para a igreja de Friburgo. Boa parte, bota aí metade dos membros da igreja de Campos, eles vão junto com o Caio para Friburgo. E olha que algum deles nem morava em Friburgo, mas eles passam a ir para Friburgo. Bom, chega lá no final dos anos 1880, início da década de 1890, após a expansão para Campos. Durante os primeiros anos, os presbiterianos realizavam cultos no templo luterano, além dos cultos domésticos na casa do Caio, do reverendo Caio. O templo presbiteriano foi fundado em 1891, mas a maior expansão ocorreu nas regiões rurais, com a criação de igrejas nos distritos de Nova Friburgo. Esses distritos, algumas igrejas são realmente também bem antigas. São igrejas que foram importantes para que as regiões rurais, até da própria Serra de Macaé, vissem a chegada de igrejas. Então, temos os trabalhos, as congregações nas igrejas nos distritos, muitos luteranos das áreas rurais que realizavam cultos domésticos migraram para as igrejas presbiterianas devido à proximidade e à facilidade de participação. Como assim, Vini? A luterana, e eu não estou falando luterana de hoje porque eu não sei como é que é a luterana de hoje, mas a luterana dessa época era muito responsabilidade na mão do pastor e os outros membros iam para ouvir a palavra e ir embora. A presbiteriana já tinha essa ideia do corpo, já tinha essa ideia de ter uma maior participação dos irmãos, cada um em um local diferente da própria igreja. Sendo assim, como tinha essa maior participação, como tinha essa maior, sei lá, talvez um nível de comunidade, as igrejas presbiterianas passam a crescer mais na região rural de Friburgo do que a própria igreja luterana. Não é à toa que a luterana hoje em Friburgo só tem uma, que é a do centro. A presbiteriana tem em quase todos os distritos de Friburgo. Bom, o pastor Meyer, né, o pastor luterano, confiava tanto no Caio, no reverendo Caio, que chegou a sugerir que ele o sucedesse à liderança luterana devido à sua idade avançada. Então, esse reverendo luterano, que era um reverendo alemão, que substituiu Sauerbrunn, que também era alemão. Inclusive, eu tive que pesquisar as atas luteranas, e são todas escritas em alemão e são manuscritas. Então, imagina que alegria que foi pesquisar nessas atas. Mas, o Meyer, que já tinha sido até prefeito de Nova Friburgo, ele fala, olha, não consigo ver ninguém melhor para ficar à frente luterano que você. Você não quer pastorear as duas igrejas, não? Eu coloco você aqui na frente, eu consagro você pastor e você fica à frente luterana aqui. E o Caio falou, não é muito a minha área, eu quero ficar na presbiteriana. Então, o Caio, ele decide continuar na presbiteriana, mas ele sai no início do século XX, em 1907. Quem fica no lugar dele enquanto outro pastor chega é o missionário Thomas Porter, nome importante, que a gente vai ver daqui a pouco. Estamos chegando no final já, tá gente? Que está quase na hora. Ele fica por um aninho até que o reverendo Henrique Louro de Carvalho entre na igreja de Nova Friburgo para ser de fato pastor lá, dali para frente. Fica um bom tempo, inclusive. Bom, mas aí chegamos a Macaé. Fizemos todo esse percurso, agora chegamos à Serra de Macaé. Para a gente finalmente terminar essa trajetória, esse caminho do presbiterianismo até chegar aqui. Bom, o protestantismo lá no Sana começa com o próprio início da comunidade. Porque a comunidade do Sana é criada pelos colonos suíços e alemães que estão insatisfeitos em Nova Friburgo. Algo interessante de falar, tá? Porque a gente sempre trata Friburgo como a Suíça brasileira. Mas os suíços não gostaram de Friburgo, não. Porque eles se sentiram enganados. Quando fizeram a propaganda para eles na Suíça, nos cantões suíços, falavam, não, vocês vão para o Brasil, vocês vão prosperar lá, vocês vão plantar produtos tropicais, a terra vai ser de vocês vão estar muito bem. Chega em Nova Friburgo, eles não plantam produtos tropicais, dão terra para eles plantarem, sei lá, alimento para os trabalhadores das fazendas que plantavam café. Então eles falam, não foi isso que falaram para a gente, não. A gente não quer plantar batata, a gente não quer plantar, sei lá, arroz e feijão. Eu nem sei se era de fato que plantar, provavelmente não. A gente quer plantar outra coisa. A gente quer plantar café. A gente quer plantar açúcar, cana-de-açúcar. Queremos outros produtos e queremos prosperar com esses produtos, não fazer parte de uma engrenagem. Então, boa parte debandou. Se vocês pegam o censo dessa época, os suíços que ficam em Friburgo mesmo, são pouquíssimos. Friburgo virou uma cidade de portugueses. Aí chegam os alemães.
Os alemães só vão para Friburgo porque os suíços debandaram. E aí, os alemães também saem. Porque também é prometida a mesma coisa. E eles não querem ficar em Friburgo. Ah, mas tem suíços em Friburgo e tem alemães em Friburgo? Tem, claro que tem. Meu nome é Stutz. Meu sobrenome vem da galera de Friburgo. Mas, mesmo assim, a maior parte sai. Inclusive o pessoal que sai de Friburgo para vir para a Serra de Macaé. Quando fundam o Sana, fundam porque falam que queremos uma região que seja mais fértil para plantar esse tipo de produto, mas que ainda assim não saia aqui da serra, tenha um clima bom para a gente. E quando eles acham o Sana, falam, pô, aqui é o local. Podemos ficar aqui? Governo, podemos ficar por aqui? Eles tratam diretamente na época com um príncipe regente, que ainda não é o imperador Pedro I, porque o pai dele sai do Brasil para ir para a Revolução do Porto, em Portugal, né? Na verdade, para as consequências da Revolução do Porto. Ele fica aqui e fala, podem ficar sim. Desde que vocês expulsem um quilombo que tem na região. Então, os suíços vão lá, batem de frente com o quilombo, expulsam o quilombo e passam a morar naquela região. Dividem lotes e falam, essa terra aqui tem um rio muito parecido com o rio lá de onde a gente veio, no cantão de Friburgo. O rio Sarine, que alguns nós chamavam de rio Sana. Então é por isso que a região passa a se chamar de Sana, por conta do rio que eles achavam parecido com o rio do cantão. Bem, essa galera não só tinham católico, mas também tinham protestantes. Então a própria fundação da comunidade do Sana provavelmente foi a primeira vez que a Serra de Macaé, que onde hoje é o município de Macaé, passa a ter instalação de protestantes. Esses protestantes calvinistas, e depois os alemães que também descem para lá, os luteranos, eles passam a ficar abaixo da cobertura da igreja luterana de Nova Friburgo. Só que passam a não ir mais. Porque imagina, gente, o Sana hoje já é um local difícil de chegar. Imagina 1820, 1830. Então, tanto eles não iam para Friburgo, porque achavam muito trabalhoso, quanto também o pastor de Friburgo ia para lá de vez em quando dava, e mesmo assim já tinha uma galera que não estava tão interessada em ficar junto com a igreja luterana. Teve esse afastamento, de fato teve. Teve esse isolamento. Mas esse pessoal continuou por lá, fazendo a sua plantação de café, estando nos seus lotes agrícolas, e no início do século XX, mais precisamente nos anos 1907 a 1908, essa galera que estava fazendo, pelo visto, o seu culto protestante nas suas casas, isso a gente tem como ideia, porque quando eu pesquiso no século XIX sobre a presença de protestantes no Sana, se realmente ainda existiam, se eles se entendiam como protestantes, eu acho alguns documentos na década de 1860 e 1870 pedindo à Câmara de Nova Friburgo para que eles pudessem fazer um cemitério protestante. Por quê? Porque nessa época, se não fosse da Igreja Católica, você tinha que pedir autorização. Imagina, se nessa época o Sana já era entendido como uma região de Macaé, já era algo dentro do distrito do Frade, ainda não era um distrito próprio, mas era dentro do distrito do Frade. Por que eles não pediram para Macaé, para a Câmara de Macaé? Porque eles precisavam pedir para uma Câmara que tinha um pastor protestante. Friburgo tinha. Então, eles perguntam para o pastor de Friburgo, olha, essa galera ali se diz protestante e quer fazer um cemitério protestante para eles no Sana, em locais próximos ao Sana. A gente pode deixar? O pastor falava, pode sim, eu conheço eles são protestantes mesmo. Então a gente tem a ideia que, de fato, eles continuavam se entendendo como protestantes e, de repente, ainda continuavam a fazer seus ritos, seus cultos, só que dentro das suas casas, dentro das suas fazendas. Bem, início do século XX, como eu falei, 1907 a 1908, essa galera, sem qualquer presença de missionários, fala, tá aí, por que a gente não faz um culto nosso? Um culto protestante. Percebam que se passou muito tempo, desde que eles se isolaram. De 1820 até 1907, gente, é muito tempo mesmo. Ninguém naquela época mais estava vivo. Se tivesse vivo, era a galera que era muito nova na década de 20.
Sendo assim, nós temos esse pessoal isolado, começando a vontade de fazer um culto. Mas por que uma vontade de fazer um culto protestante? Vocês estavam tanto tempo distantes de qualquer tipo de culto protestante. Bom, a minha ideia é de que eles estavam tendo contato com os distritos de Friburgo. E nesses distritos tinham igrejas protestantes, que eram feitas pelos membros. Então eles pensaram, poxa, a gente podia fazer uma nossa também. Vamos criar uma igreja nossa. Vamos começar um trabalho nosso protestante. Então é daí que esses cultos se iniciam. E são cultos completamente feitos à moda de uma galera que estava muito tempo sem ter contato com o culto protestante. E não só isso. O café passa a se tornar um produto muito importante na Serra de Macaé nesse período. Então o Sana vê a chegada de outras pessoas que não são suíços alemães. A chegada de católicos, a chegada de espíritas. Sim, já tinham espíritas aqui na Serra de Macaé. A chegada de pessoas ligadas a religiões afro-brasileiras, enfim. E nessa mistura de gente, dessa galera que estava distante de uma igreja protestante, eles começam um culto que era como? Bom, se iniciava o trabalho, aí tinha a liturgia, pregação. Depois da pregação, tinha um momento de se venerar os santos católicos. Depois dos santos católicos, tinha um momento de mesa branca espírita. Depois terminava a mesa branca espírita, tinha uma festa que ia até o amanhecer do dia. Ué, mas que culto protestante é esse? E culto presbiteriano é esse? Porque logo, logo, essa galera vai virar a igreja presbiteriana do Sana. Mas, gente, pois é. Esse era o culto que era liderado porque a gente conhece os irmãos Monteiro. Pode passar aí, não? Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Pode ir. Mais umzinho, isso aí, tá maneiro demais. Bom, os irmãos Monteiro, Salustiano e Manuel, não eram pastores, não eram reverendos, não estudaram em seminários, não eram missionários, não eram nada. Mas eles se entenderam como, por que a gente não fica à frente do trabalho que está precisando de uma liderança? Então, esse culto, que eu chamo de um culto sincrético, de um culto híbrido, ele se inicia lá, ele continua pelo Sana, até que, importante, ele era feito embaixo da figueira, a figueira da propriedade do Pedro Gaspar, que é uma figueira grande, e eles botavam as cadeiras ali e faziam as pregações, outras coisas ali. Até que um dos membros do culto vai até Barra Alegre. Barra Alegre já tinha uma presbiteriana nesse momento. Em Barra Alegre, esse cara vai no culto presbiteriano e fala, ué, mas esse culto tem nada a ver com o que você está fazendo lá, cara. Mas como assim? Aí ele vai perguntar para os presbíteros lá e fala, olha, tem como um de vocês ir lá explicar para a gente como é que faz culto? Porque a gente não faz ideia, eu acho que a gente está fazendo de um jeito muito diferente. E aí um deles vai. O presbítero João Stutz, mesmo sobrenome que eu, não faço ideia de quem seja, não é parente próximo, mas também é um sobrenome que eu, vai para lá e começa a ver o culto da Figueira Gaspar e a falar, ué, realmente, cara, isso aqui é uma grande viagem. Vou explicar melhor para vocês como é que funciona. Ele começa a trazer materiais da igreja de Barra Alegre, ele começa a trazer outros presbíteros da igreja de Barra Alegre e começa a explicar como seria de fato um culto protestante presbiteriano. E nisso acontece um racha daquela galera. A galera que quer agora estar junto com esse presbítero presbiteriano e a galera que quer continuar com aquele trabalho do culto da Figueira Gaspar, aquele trabalho híbrido sincrético. Bom, e nisso, nessa divisão, o trabalho presbiteriano vai ser feito pouco a pouco. O presbítero fala, nossa, eu não tenho como continuar aqui, eu não sou um pastor. Vocês precisam de uma liderança de fato aqui para estar junto com vocês. Deixa eu perguntar para o reverendo de Nova Friburgo, Henrique Louro de Carvalho. Henrique, pastor Henrique, tem como você vir para cá para ficar à frente dessa galera aqui? Ele fala, olha, não tem como, cara. Eu já não só tenho a responsabilidade pela igreja de Friburgo, mas pelas igrejas de quase toda a Serra de Friburgo. Eu tenho que chamar outro cara para ficar aí. Tem um cara bom, um missionário americano que estava antes de mim aqui em Friburgo. Por que a gente não chama ele? E é daí que vem o Thomas Porter, que já estava em Santa Catarina, e falam, pô, você tem como vir para cá ficar à frente do Sana? Ele fala, claro, vamos lá. Vai para a igreja, no caso, para esse trabalho protestante do Sana, que ainda não era uma igreja, obviamente, e começa a liderar esse trabalho.
Ao mesmo tempo, nesse mesmo ano, 1908, chegam os missionários batistas na região. Não tem aquela outra galera que tinha separado? Os batistas vão até eles. E depois de um bom tempo ali falando com eles, eles decidem que, olha, realmente, acho que esse culto nosso aqui não faz muito sentido. E se aproximam dos batistas e acabam fundando, naquele mesmo ano, 1908, a Igreja Batista do Sana. Então, por mais que um presbiteriano tenha chegado primeiro para falar com eles, a primeira igreja protestante organizada e fundada no Sana é a Batista. A presbiteriana fica um bom tempo para se organizar direitinho, para ter um templo, para, enfim, para ter toda a estrutura necessária para a criação de uma igreja presbiteriana. Então, Thomas Porter, depois de um bom tempo lá, faz o primeiro culto, constrói, junto de outros irmãos, o templo no Arraial do Sana, convida o pastor Samuel Barbosa, considerado o consagrado nessa época, chamado de o consagrado, para ficar à frente, e funda a igreja com aproximadamente 230 membros. Prestem atenção nesse número. Uma igreja na região rural, isolada, com 230 membros, sim, é a igreja grande nesse período. Já é organizada com muitos membros. Isso porque aquele culto da Figueira Gaspar tinha muita gente. Porque lembra que boa parte daquela galera que faz a comunidade do Sana era de protestantes? Então, boa parte, se entendia como protestante, queria estar nesse culto. Não é à toa que vocês forem ver a fundação da Igreja Católica do Sana, ela é depois das igrejas protestantes. É algo bem raro de acontecer no Brasil. Geralmente as igrejas católicas são bem antigas e os protestantes vêm depois. Lá não, lá é depois. Ou seja, é um trabalho que começa gigantesco. Se você pegar mesmo a igreja de Campos, começa com 13 membros, aqui começa com 230. O culto de organização tinha 400 membros, 400 pessoas no caso assistindo. E assim que o Porter fala, beleza, organizamos, fiz o meu trabalho, Samuel Barbosa, está contigo. O Samuel Barbosa não fica tanto tempo lá. Fica ali, vai para outras igrejas, volta para lá daqui a não sei quantos meses, depois vai para outras igrejas, volta lá daqui a não sei quantos meses. Então é nesse momento que essa igreja, feita totalmente por lavradores de café e por donas de casa, eu digo totalmente porque as atas da Igreja do Sana, elas falam o nome das pessoas e a profissão delas, e todas as pessoas eram lavradores, então, realmente, era uma igreja de plantadores de café, não dá para negar. Ela passa a ter que atuar de forma praticamente independente, cresce naquela região, faz com que outras pessoas de outras localidades vão até lá, começa a fundar congregações. Dentre as congregações, a de Cachoeira de Macaé, a de Pedra Branca, a, enfim, do Frade, um pouco mais para frente. Outras congregações que param de existir, como, por exemplo, tem até um lugar chamado Quebra-Perna, que eu nunca ouvi falar nesse lugar, mas está lá como, tem uma congregação em Quebra-Perna. Não faço ideia de onde seja, não deve ser tão bom, né, porque Quebra-Perna. Mas, mesmo assim, é feita todo esse trabalho na Serra de Macaé. A igreja cresce muito com o ápice do café, e com o declínio do café, com a crise do café nos anos 30, a igreja diminui o número de membros. E na década de 50, que é quando acaba essa grande época do êxodo rural no Sana, ela passa a ser uma igreja de família, uma igreja familiar, até os dias de hoje. Estagnando praticamente o número de membros. Se a gente pega o número de membros daquela época de hoje, praticamente continua. Então, nesse momento do ápice, a igreja do Frade é fundada, em 1925. Quando vem o êxodo rural daquela região, muita gente do Sana sai do Sana, vem inclusive para Macaé. Muita gente do Frade sai do Frade, vem para Macaé, e é nesse êxodo, é nesse caminho, que começam as primeiras congregações. Aqui em Macaé, no caso, a primeira congregação, que é feita no Miramar. Aí pode passar aí para a gente, por favor. Essa congregação, feita pelo casal, no caso, Paulo Figueira e Antônia Figueira, se inicia onde hoje, fica ali em frente, onde hoje é a estação de trem do Miramar, sabe? Onde tem aquela pracinha do skate, mais ou menos ali naquela região onde começou os trabalhos protestantes aqui em Macaé. Esse trabalho, como eu falei, fruto do êxodo rural, a maior parte da congregação, se a gente pegar quase toda, eram de antigos membros da Igreja do Frade, que descem para Macaé para morar em Macaé e passam a fazer parte dessa congregação.
Essas reuniões dominicais, uma vez por semana, começam a partir de 1949, tem uma média de 5 a 6 pessoas. Você vê como começa bem pouquinho, cara. Você vê como hoje, a quantidade de igrejas presbiterianas que tem aqui em Macaé, começam com reuniões no primeiro ano de 5 pessoas. Bom, o pastor dessa congregação no início era o reverendo Pedro Machon. Os cultos passam a ter mais participação de pouco a pouco, 1959 até 1952, até que eles decidem construir um templo em algum terreno, porque a casa já não comportava o número de pessoas. Eles compram um terreno no Visconde, na Rua Duque de Caxias, onde hoje é a Rua Duque de Caxias. Nesse terreno, constroem o templo, a igreja passa a funcionar, no caso ainda como congregação. Junto dessa congregação, eles fundam uma escola primária, tanto para crianças quanto para alfabetização de adultos. As professoras era a própria esposa do reverendo Pedro Machon, a dona Adael Machon, e a dona Julieta Drummond. A congregação passa a ter presbíteros em março de 56, virando uma congregação presbiterial, e no ano seguinte, em 57, se torna uma igreja organizada sob o pastorado do reverendo Amós Bruch, ou seja, essa congregação depois se torna a igreja central, e ela começa dessa galera que sai da Serra de Macaé e vem para Macaé. Então, por aí, gente, a gente tem ideia de todo o percurso que o protestantismo e o presbiterianismo no Brasil fez até chegar aqui. Para vocês verem que foi um caminho não muito fácil. Um caminho de perseguição, um caminho de lutas, mas um caminho onde as pessoas não confiaram em si mesmas, estavam ali para se vangloriar, ou para querer, fazer com que esse trabalho fosse qualquer outra coisa, não, estavam ali para de fato levar a palavra de Deus. Estavam confiando naquele que de fato nos faz com que tenhamos a vida, faz com que tenhamos a verdade da palavra, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Estamos aqui porque, mesmo com todas as dificuldades, o Senhor nos sustentou. Mesmo que a gente não merecesse, mesmo que as pessoas não mereçam, nós e aquelas pessoas de antigamente não merecessem, mesmo assim Deus nos segurou, nos sustentou e fez que o seu trabalho fosse adiante, que sua palavra fosse levada. Amém, meus irmãos?